amigos e amigas, iniciando mais um Consciência Espírita, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma frase que Jesus diz está lá em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos ver como é que a doutrina espírita explica essa há muitas moradas na casa do Pai? Nós vamos ter nós temos que usar a nossa razão, compreendendo que hoje, com a descoberta da ciência, com tudo que a ciência já sabe da quantidade de galáxias existentes no universo, quer dizer, eu acho que a ciência não chegou ainda a um número fixo, porque o tempo todo o universo continua sendo criado. Então, diante da grandiosidade do universo, nenhum ser racional pode crer que a vida só exista na Terra. Um planeta muito pequeno, numa galáxia muito pequena e uma vida ainda bastante rudimentar. A doutrina espírita, os espíritos nos dizem que há muitas diversidades de mundos nesse universo tão lindo e tão vasto. Essa diversidade, eles dizem o seguinte: a Terra, ela não é nem a pior e muito menos a melhor forma de vida, tá? Existem mundos piores do que a Terra, inferiorizados, como existe infinitamente mundos melhores que a Terra. Isso é o que a doutrina espírita vem nos explicar. A doutrina, os espíritos, eles classificam os mundos em 5 mundos. Mundos primitivos, mundos de expiação e prova, ou prova e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. E eles vão explicando como cada um desse mundo funciona. Apesar da nossa capacidade não conseguir, capacidade mental, ou mesmo dentro do conhecimento que trazemos, nós não conseguimos decifrar corretamente os mundos mais evoluídos. Nós conseguimos já observar os mundos como o nosso ou inferiores ao nosso, porque a Terra um dia já foi, né? Mas os mundos felizes e celestes estão ainda muito distantes da nossa compreensão, mas a gente já consegue compreender, ter a noção de que esses mundos existem. E a gente precisa compreender para que a gente possa entender que a doutrina, ela é uma doutrina evolucionista. Então nós vamos, pouco a pouco, evoluindo no nosso estado espiritual. O material vai depender muito do mundo em que nós vivemos, tá? Hoje a Terra, ela chegou num ponto em que muito foi avançado tecnologicamente, materialmente. Hoje nós estamos quase tendo carros voadores, coisa que na minha infância, né, eu acho que na infância da maioria, só existia um desenho chamado Jetsons, né? Mas hoje nós já vamos ter logo carros voando sobre a nossa cabeça. Então veja a evolução nos últimos 100 anos e nos últimos 50 mais ainda. Então essa evolução material, legal, perfeito, a criatura humana conseguiu desenvolver sua capacidade, mas existe uma coisa que o ser humano precisa focar um pouquinho mais, que é na sua evolução moral. Porque os mundos se classificam não é pela materialidade, mas é pela moralidade. Então vamos pensar lá no mundo primitivo, que é a primeira classificação que os espíritos nos trazem. O que seriam os mundos primitivos? O mundo primitivo seria aquele em que a Terra já vivenciou, né? Os homens da caverna, onde os espíritos começam, eles estão tendo as suas primeiras vivências como seres humanos. Eu vou fazer um programa falando sobre a evolução, que é bastante complexo, tá? Mas vamos pensar na hominidade, tá? Nós viemos nos desenvolvendo até chegar no hominal,
no ser humano, no ser pensante. E a primeira encarnação do ser pensante sempre será no mundo primitivo. Um mundo que é um pouquinho mais do que o mundo animal, onde o homem ainda usa muito o seu instinto, onde ele ainda tem que caçar, onde ele ainda não sabe como plantar, ele ainda não sabe como colher, onde ele está começando a desenvolver a sua inteligência. Mas a capacidade da criatura humana é tal que nós podemos ir aos poucos, de acordo com as necessidades físicas, tá? Desenvolvendo o lado material. Né? O homem precisa se cobrir, ele precisa se defender das intempéries climáticas da Terra. Então ele vai ter que, como eu vou me cobrir? Então inicialmente ele matava o animal, usava o couro, ao longo das existências o homem foi fabricando a sua própria roupa. Isso ao longo de milênios, gente. Milênios, mas no mundo primitivo ele ainda é um pouquinho mais do que o animal. Ele começa a desenvolver o pensamento contínuo e a racionalidade, mas ele ainda é dominado pelo instinto de sobrevivência principalmente. Conforme ele vai melhorando, evoluindo, e no ato do desencarne, ou ele continua nesse planeta primitivo, ou ele será atraído por um planeta chamado planeta de provas e expiações, a segunda categoria da evolutiva dos planetas, segundo os espíritos. Nós somos atraídos, o universo todo trabalha com lei de atração. Então, o nosso espírito, de acordo com o grau espiritual, ele vai ser atraído por um planeta de acordo com aquele grau que ele está emitindo, de acordo com o seu pensamento, de acordo com os seus desejos. E o mundo primitivo, ele também vai sair da primitividade de acordo com seus habitantes e vai se transformar no mundo de expiação e provas, que é o mundo onde nós vivemos hoje. O planeta Terra é um mundo de expiação e provas. Então, o que seria o mundo de expiação e prova? É onde o homem já saiu da primitividade, ele já desenvolveu bastante o seu lado racional, ele vai aí sim usar a sua inteligência para ir evoluindo o planeta em que ele está, que ele habita. Né? Então, de acordo com o quê? De acordo com a necessidade material. Por isso nós precisamos de um corpo físico, para poder desenvolver a nossa capacidade divina de criação, porque nós somos criadores do universo. Então, quando nós estamos no mundo de expiação e provas, porque já passamos para este mundo na questão evolutiva, então, como que era a Terra alguns séculos atrás? Não, vamos pensar na Terra na época de Jesus, nós conhecemos a história. Então, nós precisamos nos apegar a histórias para compreender como que essa evolução é feita. Na época de Jesus, era tudo muito rudimentar, né? Não se tinha o que nós temos hoje, nada, nenhum tipo de aparelho eletrônico, a eletricidade ainda não tinha sido descoberta, né? Lembrando, gente, que o homem, ele não inventa, ele aprende, ele descobre, porque tudo que existe já existe. O homem apenas descobre. Então, aqui no nosso planeta Terra, o que ocorre? Conforme a matéria vai tendo necessidade, o homem vai estudando, o homem vai trabalhando, o homem vai se desenvolvendo racionalmente e para minimizar o sofrimento. Então o homem vai descobrindo maneiras novas de plantação, vai descobrindo maneiras novas de desenvolver tecidos para que a gente possa defender o nosso corpo físico. Ele vai descobrindo novas maneiras de se alimentar. Então isso é descoberta. E ao longo das existências, lembrando lá, na época de Jesus, tudo muito rudimentar, o homem foi desenvolvendo a sua capacidade e foi descobrindo, tá? Eletricidade, por exemplo, energia, sempre existiu.
Mas o homem não conhecia. Como existe ainda seres no planeta Terra que não conhece, não sabe que apertando o botão se faz a luz. Por incrível que pareça, ainda não se sabe disso. Algumas tribos indígenas do nosso próprio país ainda não sabem disso. Então já existe. Há quanto tempo o homem já conhece isso? Desenvolveu a capacidade, né, o homem, de armazenar essa energia e conduzi-la até os nossos lares. Tudo isso é desenvolvimento intelectual. Isso tudo vem da capacidade divina que nós trazemos. Então, a Terra ela foi evoluindo, tá? A tal ponto que nós chegamos hoje a essa modernidade toda, né? Que nos últimos 100 anos nós estamos vendo chegar até nós. Tá? Até isso que estou fazendo hoje, né? Essa gravação só é possível porque nós temos essa tecnologia hoje que foi o homem que foi desenvolvendo. O nosso planeta ainda está no segundo mundo de categoria, tá? Um mundo de expiação e provas, onde nós estamos aqui ou para expiar o nosso passado delituoso, tá? Então, expiação seria uma maneira de aprendizado, tá? Nós vamos aprendendo como nós devemos melhorar, porque expiação não é sofrimento, só sofrimento. O sofrimento faz parte, né, da nossa expiação. Eu no passado matei, no passado eu destruí, no passado eu gerei guerras, eu estou gerando para mim uma situação bastante negativa. E eu vou ter que expiar essa situação. E a expiação não é só o sofrimento, é o aprendizado. Isso é fundamental de nós compreendermos, tá? A necessidade do nosso crescimento, tá? Não através do sofrimento, mas através do aprendizado. Não vale mais a pena eu agir dessa forma. Não vale mais a pena eu viver dessa forma. Então eu vou aprender a viver de formas diferentes. Então eu tenho muitas oportunidades de retornar à vida, receber um novo corpo material para desenvolver novos aprendizados. Basicamente é isso. Tá? No mundo em que nós vivemos, ou estamos em expiação ou estamos em prova. O que seria a prova? Quando nós chegamos a um nível espiritual um pouquinho melhor e falamos assim, eu quero reencarnar para desenvolver alguma coisa, eu quero passar por uma prova para ajudar o planeta a evoluir, para ajudar alguém no seu crescimento espiritual. Então eu me proponho, eu vou passar por uma prova para mostrar que eu aprendi e quem sabe consigo ensinar outras pessoas. Então nós chegamos num ponto evolutivo da Terra em que está precisando evoluir agora. Que lado? O lado moral. Nós chegamos já a evoluir muito tecnologicamente, materialmente. E como o pássaro não voa com uma asa só, nós precisamos das duas asas, estamos precisando evoluir o lado moral. Então, muitas criaturas na Terra já estão desenvolvendo esse lado moral, o que é muito bom. Quando a maioria desses habitantes desenvolverem mais o lado moral, o que seria desenvolver o lado moral? Aprender a caridade, aprender a amar, aprender a ser solidários. Quando nós formos um pouquinho mais solidários, quando nós não criarmos mais a guerra, ou pelo menos a maioria não for mais a favor da guerra, porque nós sabemos, hoje o nosso mundo está em guerra, né? Alguns pontos do nosso planeta, mas a maioria não está a favor dessa guerra. Então eu posso dizer que nós melhoramos bastante. Né? Então nós estamos, que a doutrina espírita diz que é o processo de regeneração, nós estamos nos transferindo ou transformando o nosso planeta Terra num mundo de regeneração. E quando isso se dará? Quando a maior parte dos seus habitantes tiverem já uma condição moral melhor. Então o que é um mundo de regeneração? Que seria a terceira categoria de mundos habitados. É onde o espírito vai reencarnar, onde o mal será menor, o mal será muito menor que o bem, porque ainda no nosso mundo ainda o mal é maior que o bem. O mundo de regeneração, o mal será menor que o bem. Então o bem prevalecerá. E aí novos aprendizados
serão gerados a partir de então. E com o desenvolvimento desse aprendizado moral, desse desenvolvimento do amor, que seria a excelência do sentimento, nós vamos passar para mundos felizes. Os mundos felizes, como eu falei, os mundos mais evoluídos, nós não temos ainda a capacidade de compreender. Mundos felizes seria onde todo mundo é feliz e ninguém faz nada? Absolutamente não. Não tem como o espírito chegar a um grau evolutivo maior e cruzar os braços e ficar sem ter o que fazer. Ele tem que continuar ajudando na formação de novos mundos. Ele tem que continuar utilizando o seu conhecimento, porque ele chegou num momento mais equilibrado. Ele vai ser esses habitantes dos mundos felizes, eles serão os trabalhadores junto aos grupos celestiais para ir evoluindo todo o universo. Então ninguém fica parado não, viu, gente? Pensa que você chegar lá no mundo feliz e você vai ficar em cima de uma nuvenzinha, escutando uma musiquinha e sem fazer nada. Não, o espírito evoluído, ele não quer parar. Ele não pode parar. Ele quer cada vez mais poder contribuir para a evolução do universo. Tá? Então, o mundo felizes, eu creio, como a doutrina, os espíritos nos ensinam, que seriam mundos onde nós chegamos a um grau evolutivo muito bom, onde nos sentimos realmente mais felizes, mais capacitados a nos aproximar dessa grandiosidade do Criador. Saindo dos mundos felizes, nós vamos para os mundos celestes, onde quem habita os mundos celestes? Os espíritos de alta envergadura moral. Os espíritos que, com certeza, eles são os coordenadores dos mundos, de todos os outros mundos. Eles não são deuses, porque nós nunca chegaremos à perfeição de Deus. Tá? Essa é um outro assunto para um outro momento, mas nós, como espíritos, nós vamos nos aperfeiçoando a cada existência, a cada mudança, a cada reencarnação. Nós vamos nos tornando mais leves, melhores, espíritos melhores, mas nós nunca chegaremos à perfeição do Pai. O Pai é único. O Criador é único, mas nós poderemos nos aproximar bastante, tá? Creiamos nós que esses mundos celestes nos levam realmente a compreender melhor o Criador. Quem tiver interesse, busque lá na doutrina, no Livro dos Espíritos, né? Principalmente as primeiras questões do livro que fala sobre Deus, que ainda está, para nós, ainda é um pouco, dificulta um pouquinho a compreensão de Deus. E os Espíritos dizem que quando chegarmos aos mundos celestes, nós teremos uma compreensão muito maior desse Criador, desse poder de amor que gerou todo o universo, tá? Então, assim, o que eu tinha para dizer hoje era sobre as 5 categorias de mundos que a doutrina espírita nos traz. Aí depois a gente pode esmiuçar melhor cada um deles em programas vindouros. Então, para encerrar e para resumirmos, né, a doutrina espírita diz que temos 5 categorias de mundos. Mundos primitivos, onde muitos planetas ainda se encontram em mundos primitivos. Mundos de expiação e provas, também diversos outros ainda são de expiação e provas, tal qual a Terra. Mundos de regeneração, onde o bem é maior que o mal e que o espírito vai ali habitar para poder ter condições melhores para se transferir para os mundos felizes, onde passarão a ser coordenadores do próprio universo, para chegarmos ao mundo celeste e termos
uma capacidade divina, a nossa capacidade divina, que já está internalizada em nós, mas que não está desenvolvida nos mundos celestes. Ela já estará desenvolvida e nós poderemos fazer muito mais pelo universo em que vivemos. Assim eu encerro o programa de hoje, muito agradecida pela paciência de vocês. E até uma próxima. Graças a Deus, fiquem com Deus e até a semana que vem.